Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo de mercado aí, onde a gente vai estar falando sobre o que aconteceu no pregão hoje, né? As movimentações, tudo que a gente teve aí de movimentação no índice, no dólar, nos índices do Forex nessa quarta-feira. Nessa terça-feira, desculpa, já tô querendo achar que vai ter feriado, já tô adiantando o dia. Antes, queria só pedir para vocês não se esquecerem já de deixar aquele like, curtir o canal, porque isso ajuda cada vez mais o canal a crescer e também vai estar ajudando cada vez mais pessoas, tá? Então, se você puder, já deixa seu like, compartilha e sempre que possível deixa seu comentário, né? Fala aí o que você está achando, o que acontece para que a gente possa aí estar ajudando cada vez mais vocês. Hoje, foi um dia corrido, vocês viram aí que eu acabei ficando meio sumido, né? Mas aí o pessoal que está ali no Telegram conseguiu observar que hoje eu acabei ficando focado no teste da Apex para passar nessa mesa proprietária e deu tudo certo. A galera que estava ali no grupo ali, eu postei, mandei a foto. Tô tentando conectar aqui para mostrar para vocês o resultado ali na Rithmic, só que a conexão não tá entrando, né? Eu acho que esse horário que a bolsa fecha, ela trava das 18 às 19, então fica fora a conexão. Mas deu tudo certo. Hoje eu precisava fazer em média $300. Eu acabei fazendo justo, né? Na verdade, eu entrei eu fiz trade, quase ganhei, depois eu devolvi. Hoje eu estava focado em operar só isso. E aí, por final, acabei pegando uma compra ali na subida do Nasdaq, eu até mostrar rapidinho para vocês. Acabei pegando essa compra aqui, essa comprinha aqui com a mão pesada, e acabei fazendo trade até o topinho aqui e conseguindo bater a meta. E aqui eu zerei, fechando o resultado e fechando a mesa proprietária com $26.505, ou seja, $5 acima do que precisava fazer. Então, agora é aguardar. E aí eu vou falando para vocês aí quais são os próximos caminhos. Beleza? Então bora falar do índice, tá? Índice hoje, quem estava de manhã acompanhando o mercado aí, ele abriu dando uma bela de uma oportunidade aqui, tá? Tanto uma compra rápida, quanto quem esperou para pegar esse sweep aqui e descer vendido, né? Visto que você tinha um stop curto aqui atrás desse candlezinho que ficou aqui de ontem, né? Vocês percebam que o preço veio justamente testar a POC de ontem e voltou tudo e acabou dando aí as vendas esperadas. Depois foi até o imbalance e aqui embaixo ele acabou vindo parar nessa região do fundo aqui, né? Onde a gente tinha aqui essa região de order block e também esse imbalance aqui. Então, ele pegou essa região como um todo aqui, né? Mitigou e depois deu aí mais uma compra. Pelo que eu fui ver depois no grupo, a galera ali aproveitou. Teve gente vendendo, teve gente comprando e o mercado foi bem legal aí. Então, foram basicamente essas duas operações aí, bem boas, que aconteceu no índice, tá? Então, isso aí que é importante vocês estarem sempre focados. E para amanhã, o que a gente tem aqui, ó? Bom, eu não preciso nem falar que o preço voltou a quebrar estruturas, né? Ou seja, a gente está agora dentro desse range aqui, onde a gente tem essa extremidade aqui como ponto de parada, né? O próximo ponto que o preço pode vir testar, só lembrando, tá, turma? Vocês precisam nunca se esquecerem que se o preço está caindo, essas zonas aqui são os alvos, tá? Então fiquem espertos quanto a isso, para não achar que o preço vai chegar ali e vai sair batendo compra, que aí vocês podem se dar mal
e podem tomar stops desnecessários, tá? Na parte de cima a gente continua com aquelas marcações lá nas mais extremas. Aqui a gente tem o que? Aqui nós temos essa outra região aqui que ficou, que é inclusive um ponto bem interessante para a gente estar pensando numa venda, tá? Porque esse preço ele pode usar essa zona de liquidez aqui para estar capturando, né? Usando isso aqui para acelerar o preço e o preço chegar lá em cima. Então, talvez ele pode até fazer esse tipo de movimento, certo? Então, isso vocês têm que ter muita atenção. As extremidades é que elas permanecem marcadas, né? O ideal aqui para pensar em alguma operação compradora é lá no fundo, tá? E não aqui em cima. Nós temos essas regiões aqui do fundo. Então, vocês ficam espertos, porque a movimentação que vocês podem estar aguardando é isso aqui, ó. Porque aí você pode ter pegar um pullback de compra numa continuidade, tá? O preço está indo para baixo, turma, tá? Ó, topos e fundos mais baixos. Então, a gente está com a nossa mira virada para vendas, tá? Muito cuidado para vocês estarem aí pensando em compras e operando contra a tendência atual, certo? Então, essa é a característica do índice que a gente tem aí para amanhã. Só lembrando, pessoal, amanhã, quarta-feira, a partir das 9 horas, a gente tem a nossa live, tá? A partir das 9 horas no YouTube, a gente está ao vivo. E aqui a gente tem um porém, ó. Agora a gente pode acertar, como o preço está caindo, a gente pode usar a extremidade para medir a VWAP, tá? Apesar dela ficar, quando o preço fica nessa zona consolidada e o preço médio também fica consolidado, então, mas é só para vocês terem uma noção aí do que está acontecendo. Dólar. O dólar hoje abriu já com gap de alta, dando continuidade depois desse order block aqui, né? Ele não conseguiu nem romper o order block, arriscadíssimo fazer a entrada aqui. A única entrada que poderia ter pensado seria essa daqui, ó, depois que ele rompeu esse topo, que ele fez o pivô aqui, no time frame menor ter pego essa compra aqui. Tá? Mas o dólar hoje ele foi bem consolidado aí nesse topo. Depois ele foi até as outras extremidades. Eu só abri o 15 minutos aqui para a gente fazer uma marcação mais coerente, né? Lembrando que a gente tem aqui essa região de liquidez, tem essa outra zona lá para trás, tá? Mas a tendência, ó, ele tá aquela consolidação, beirando de novo a casa dos R$5, né? Então aqui a gente tem que estar atento ao que pode acontecer. O que eu vou deixar marcado aqui no dólar é essa região aqui, tá? Essa extremidade aqui, ó, que é uma região onde o preço vai poder trabalhar, tá? Inclusive, não esqueçam dessa liquidez aqui, tá? Depois a gente tem essa outra região aqui atrás, aqui já é muito longe, tá, galera? Então, assim, vamos tentar se basear pelo que a gente tem mais próximo, tá? Aqui é uma região que pode sim segurar, né? Tem essa zona aqui, que é uma região importante, mas agora a gente está de olho nessas movimentações aqui mais próximas do dólar, tá? Que aí sim a gente pode pensar. Inclusive a gente tem aqui, ó, essa região de fundo, né? A gente tem também, que ficou aqui essa outra aqui, tá? Essa outra região aqui. Então essas são as pontas na parte de baixo.
E também a gente não pode desconsiderar esse carinha aqui, tá? Essa zona aqui também a gente tem que estar atento, além do nosso querido e amado gap, né? A gente também nunca desconsidera e a gente sabe da importância que tem essas regiões e os seus 50%, ainda mais que você tem aqui nesse gap essa região aqui, ó, bem nos 50%, tá? Então ele pode vir fechar esse gap para estar continuando a subir, certo? Então isso que a gente pensa de planejamento para quem opera a doleta no pregão de amanhã. Bora falar do euro. Euro foi só lomba abaixo, né? Eu tinha falado para vocês que tínhamos os alvos lá embaixo, deu 2 trades, né? Deu a venda aqui, depois que ele perde, ó, ele perdeu a estrutura, volta, ele dá a venda, depois ele perde a estrutura, volta de novo no order block e dá outra venda até a outra região, tá? Então, se vocês percebam como o Forex ele é bem mais objetivo, tá? Ele ajuda muito mais na tomada de decisão com essa objetividade que ele tem. Então aqui, ó, a gente tira essa região aqui agora. Nós temos aqui para a gente observar esse cara aqui, tá? Esse gap, que aqui é um ponto muito importante. E se eu fosse vocês, eu ficava muito atento a essa região, tá? Porque ele pode buscar muito bem liquidez ali para continuar a descer. E ele tem também aqui, ó, nesse novo fundo que ele deixou aqui também isso aqui, ó, uma outra região também, tá? De um outro Fair Value Gap. Mais fraco, mas é um Fair Value Gap de fundo rompido, tá? Então é um teste de fundo rompido e normalmente essas regiões tendem a segurar o preço e atrair também, né? Por que não? Tá? Então, isso que a gente tem aí de característica do euro, aqui ó, só a gente observando, né? A gente estava no gráfico de 1 hora. Quando vocês, vamos diminuir esses, para não ficar tão extenso, né? Para não ficar tão feio. Mas aqui, ó, percebam que o gap é o mesmo, tá? Então, tanto do 1 hora quanto ele não mudou muito, tá? E esse cara aqui, ó, a gente observa toda essa zona aqui, ó, tá? Muito cuidado. Então, aqui são as possibilidades que vocês podem estar pensando, né, num possível continuidade dessa descida que tá aí o euro, beleza? Olha lá aqui que eu falei para vocês do SDJPY, que não se opera vendido. Ele é assim que funciona, tá, turma? Olha lá, fez, capturou a liquidez aqui no fundo e foi-se embora. O que a gente tem como característica aqui agora? Esperar pullback para comprar, tá? Vou deixar marcada essa região aqui, que é onde o preço segurou, tá? Temos aqui, já passou batido, e a gente tem essa outra região aqui, tá? Mas basicamente é isso, tá? Eu não vou nem falar em venda, porque ele fez sweep aqui no fundo e está rompendo o topo. Então, o USDJPY é esperar a volta para comprar. Não operem vendido contra o movimento, esse ativo, nem em sonho, beleza? Então, era isso do USDJPY. E para finalizar os pares do Forex, a gente vai falar aqui do Tchau, né?
Voltamos aqui para o 15 minutos. Mesma movimentação mesma movimentação que fez o euro, ó. Essa região aqui segurou, ele abriu, perdeu o fundo, voltou, deu a venda, depois voltou, deu outra venda, tá? Então, o ouro ele funciona dessa forma. E agora ele travou bem aqui na região aqui dos... Deixa eu só... A gente tem essa zona aqui, ó, importante. E aqui vocês têm que estar sempre atento a isso aqui, tá? Afinal de contas, a fusarca toda está aqui. Tanto é que o preço segurou bem exatamente nos 50% e é onde ele está travado, mesmo porque é o rompimento do topo aqui, ó, tá? Então, muito cuidado para estar aqui já pensando em uma possível, no possível movimento de fazer uma quebra de estrutura para dar compra, tá? Isso aí vocês têm que estar atentos no ouro por conta da movimentação e do lugar aonde ele está. Se vocês forem olhar para o movimento macro, essa compra aqui, ela é uma movimentação que vocês têm que esperar prever por isso aqui, ó, tá? Por conta dessa quebra de estrutura. Então você tem uma compra aqui, mas com alvos aqui, tá? Para depois dar continuidade na queda. Então essa leitura que vocês sempre precisam ter do ponto onde o preço está no gráfico para vocês fazerem as operações buscando sempre o melhor ponto e o melhor relação, né? Risco-retorno em relação ao alvo, tá? Então tomem cuidado quanto a isso. Mas se ele amanhecer, só que assim, ó, se o dólar perder esse fundo aqui, ele vai continuar caindo, tá? Então assim, tomem cuidado, porque aqui você tem liquidez, ó. Você tem order block aqui embaixo. Caramba. Ó. Ups. Você tem order block aqui embaixo, tá? Tem uma zona de liquidez muito forte aqui, tá? Então, ele pode atrair o preço aqui para depois fazer pullback até essa região aqui e aí dar uma outra venda. Fiquem atentos a isso. Fechou? Então, bora falar um pouquinho do Nasdaq, tá? Nasdaq tá... ele chegou nesse topo aqui dos 15 mil aqui, 15 mil e lá vai a cacetada. Deixou um novo range aqui. Inclusive foi aonde ele deu esse imbalance aqui, que acabou o preço vindo perto, tá? Eu vou deixar ele aqui, esse imbalance marcado. Aqui nós tivemos uma perda de estrutura, ó, então vocês têm que estar atentos quanto a isso, porque a gente não sabe se isso aqui foi um sweep e o preço vai continuar subindo. Ele já mostrou fraqueza a partir do momento que ele perdeu esse topo aqui. Tá vendo? Ó, porque ele tem aqui, ó, uma movimentação de perda de estrutura. Deixa eu só ampliar um pouquinho mais aqui que vai facilitar aqui para vocês verem. Ó. Você tem essa movimentação aqui, ó, que ele fez essa movimentação interna e depois ele renovou a estrutura e perdeu o fundo. Então a gente tem que ter cuidado, mesmo assim ele ainda pode fazer isso aqui, tá? Então toda e qualquer operação no Nasdaq aí tem que estar atento com essa estrutura. O ideal mesmo é que ele volte nessa região aqui para dar a venda. Aí sim vocês têm alvo nos fundos para poder descer e surfar essa realização de lucro aí. Beleza? Então, é isso aí que a gente observa. Inclusive, eu vou deixar marcado até essa extremidade aqui, ó. E o 15 minutos. Isso aqui é o possível alvo, caso ele venha dar
confirmar essa venda aí. Beleza? E, para finalizar, o S&P. Está testando essa linha o fundo aqui dessa região de order block, tá? Deixou muita liquidez aqui. Então, tenham muito cuidado, porque tem esse imbalance aqui. Então, ele pode, inclusive, fazer isso aqui, tá? Tá quebrando estruturas, né? Não se esqueçam disso, tá? Então, no movimento, tá vendo? Ó? Ele está no movimento, querendo fazer o movimento de perda da estrutura para dar continuidade na quebra. Percebam o seguinte, se ele perder esse fundo aqui, o caminho é longo, tá? Porque aí não tem o que para o preço, a não ser esses 50% aqui, tá? Então fiquem muito atentos em relação a isso no S&P para qualquer tomada de decisão. Certo, galerinha? Então era isso. Tenham todos aí um excelente descanso. Vejo vocês amanhã na nossa live. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.